para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 7º domingo da Páscoa e hoje nós celebramos a Ascensão do Senhor. O evangelista Lucas, em Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11, recorda o início do seu evangelho, quando Jesus preparara os seus discípulos para a missão. Em Atos, durante 40 dias, se dedicou a confirmar os apóstolos para pregar o evangelho, até o fim do mundo. Lucas confirma que Jesus, entre a sua ressurreição e ascensão, estava vivo no meio deles. Aparece diversas vezes aos apóstolos e continua a ensinar-lhes o que significa o reino de Deus. Eles viram e ouviram Jesus como testemunhas da sua ressurreição. O mesmo Espírito Santo que estava com Jesus quando escolheu os apóstolos, agora lhes será concedido. Enfatiza que ser batizado no Espírito Santo é a maneira como o poder de Deus é dado à humanidade, aos homens. Em Pentecostes, que celebraremos no próximo domingo, o mesmo Espírito é dado aos apóstolos, para que comecem a pregar e a curar. Esse relato mostra como o cristianismo começou por livre iniciativa de Deus, independente da ação humana. A igreja vem de Deus, é divina. Jesus disse aos seus discípulos que não deviam dar ouvidos aos que diziam que o fim do mundo estava próximo. Também não deviam calcular quanto aconteceria isso. Sobre a restauração do reino terreno de Israel, mostra o equívoco entre o reino de Deus e o reino terrestre. Em vez disso, deviam concentrar-se no Espírito Santo e testemunhá-lo em toda a Judéia e Samaria. Jesus se eleva entre as nuvens, diante dos discípulos, sendo alertado pelos anjos de que voltaria em sua glória. Com a partida de Jesus, começa a igreja a se expandir. Assim então, queridos irmãos e irmãs, vamos ver a conclusão dessa solenidade da Ascensão do Senhor, já tirada do Evangelho também de Lucas, mesmo autor de Atos. Lembra a grande missão da igreja e dos apóstolos. Ele está no momento da despedida. É o que chamamos de teologia da missão. E a consequência desta promessa é revestida, ou é a investidura de Cristo, quando recordou aos seus apóstolos: Eis que enviarei o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até serdes revestidos da força do alto. Aqui, queridos irmãos, encontramos o fundamento, as bases da missão cristã, quando foi vivida pela igreja nascente. A semente plantada, ela continua a germinar. O ponto de referência dessa igreja é o próprio Cristo, com tudo aquilo que ele ensinou sobre a salvação dos homens. Assim nós temos a realização em sua morte e ressurreição. Ou seja, ele morreu para nos abrir as portas do céu. E na sua morte, ele deixou a igreja. Jesus
com tudo aquilo que ele disse e fez, torna-se a chave para compreender a Sagrada Escritura. A missão cristã é um anúncio público do que diz respeito a todos os homens. É para ser pregado em toda parte, onde ele opera uma mudança radical na vida da humanidade. Assim, saindo do passado da escravidão e injustiça para o perdão dos pecados. É isso que se chama vida nova. A morte e ressurreição de Jesus criam uma situação nova de liberdade. A ascensão de Jesus é o último gesto de oração no templo. Como podem os discípulos voltar a Jerusalém cheios de alegria depois que Jesus se separou deles? Estão órfãos. A ascensão ou exaltação de Jesus, na visão de Lucas, não é o afastamento do Senhor. Agora é constituído em sua plena realeza e autoridade. Este é o sentido profundo da ressurreição de Jesus. O último gesto de Jesus, como sumo sacerdote, levantando, ou seja, levantando as mãos para abençoar a comunidade, indica que ele não abandonou sua igreja, mas permanece no meio dos seus. É por isso, então, concluindo a nossa reflexão com a segunda leitura tirada de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23, ele recorda que Deus nos deu o dom da sabedoria e da revelação. Para quê? Para conhecer os mistérios de Cristo, revelado na sua vida terrena, e a manifestação de Cristo enquanto estava com os seus. Neste convívio com Jesus humano, revelado no Evangelho, somos levados à glorificação, que é a herança dos santos, e nós somos chamados à santidade. Se o Deus Pai glorificou seu Filho, depois da ressurreição, e o engrandece no trono, ao seu lado, é a certeza de que participaremos dessa exaltação. Assim, queridos irmãos e irmãs, a ascensão de Cristo é a garantia da nossa assunção. Jesus, ele é glorificado com a sua ascensão, e nos glorifica com a sua presença permanente agora na igreja. Somos uma comunidade missionária, instituída para Cristo até os confins do mundo, ou seja, não só por Cristo, mas para Ele, levar a humanidade a Ele. Somos uma raça herdeira da comunidade apostólica, chamada a celebrar a Páscoa todos os dias. Páscoa e Ascensão é a nossa meta. Somos, por isso, Deus seja louvado em nós, enquanto estivermos vivendo essa esperança, mas de uma forma concreta e plena. E não só nós, mas convidando aqueles que ainda não conhecem o Cristo. É por isso que eu convido você a se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem, para que também outros possam conhecer o Cristo que se revelou e nos deu o dom da sabedoria para conhecê-lo. Tenha um santo domingo, uma santa semana. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia.